Podem fechar os olhos, respirar profundamente, procurar encher o pulmão lentamente, sente o ar entrando pelo nariz, descendo e preenchendo o pulmão o máximo possível. Encontre o seu ritmo aí, observando o ar que entra, vai até o pulmão, preenche. E esse é mais um programa do Zen Paciência. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com Edu Ruiz, Igor Fiore e o nosso convidado Edu Cruz. Edu Cruz, seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente um pouquinho o que você está fazendo aqui. A gente sabe de um monte de histórias de você e a gente queria compartilhar isso com os nossos espectadores, que hoje não é mais telespectadores, né? Espectadores de toda a parte do mundo. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui. Foi até inesperado, mas vem bem no momento assim certo na minha vida, né? Está sendo a grande virada, né? Quando a gente chega nos 40, os 40 é aquele momento que o bicho, ou você, o bicho começa a pegar, ou vai ou não vai, entendeu? E você, conta um pouquinho pra gente, você foi cineasta, ou é cineasta ainda, hoje terapeuta holístico, constelador familiar e pai da Maria Flor. Isso. Cinema entrou na minha vida mais ou menos uns 23, 24 anos. Trabalhei muitos anos cinema publicitário, cinema longa-metragem, curta, tudo isso. A trajetória da gente é o seguinte: algo acontece que faz a gente fazer o movimento, né? E acontece justamente quando eu aperto o calo. Começou a apertar o calo, a água da bacia batendo na bundinha, né? Água do desespero. Água do desespero. E aí eu falei, também eu frequentei muitos anos rituais xamânicos e outros estudos espiritualistas, mas nada estava dando certo. Eu falei, não, alguma coisa está errada. E aí eu fui atrás disso e agora eu tô aqui. Começou a pegar nessa época que você trabalhava com cinema. Sim. Já nessa época do cinema que você começou a sentir essa necessidade de encontrar outros caminhos, foi isso? Na verdade, assim, essa necessidade, essa busca já está intrínseca em mim, né? A gente acaba fazendo um movimento mesmo necessário dentro, interno, quando algo aperta. Porque senão a gente fica ali na zona de conforto, tem aquela vidinha, eu tenho um empreguinho, um trabalho, né, mais ou menos, eu vou levando a vida, churrasquinho de final de semana, futebol e tal. Mas a hora que o bicho pega mesmo aí é o movimento de olhar para dentro, né? E foi isso que eu não fiz por um tempo, mas no momento que chegou a coisa apertando, assim, eu falei, não, agora eu quero saber qual que é a minha história, o que eu estou fazendo no planeta, porque não é possível que seja isso. Pelo menos você tem essa consciência que o universo te deixa desconfortável para a sua própria evolução. Justamente. O que eu aprendi, assim, e tem a ver com o que a gente vai falar um pouco sobre constelação familiar, né? O movimento, a dificuldade, qualquer que seja que aconteça na vida da pessoa, ela só está trazendo o movimento de olhar para dentro. Seja doença, seja relacionamento, seja no trabalho, qualquer lugar, qualquer movimento que aconteça, que seja um desafio na vida da pessoa, é só para ela fazer o movimento de olhar para dentro. Isso que você está dizendo é quando a gente busca uma resposta fora. Ou que a gente vai lá desabafar com o nosso terapeuta, ou que a gente vai numa astróloga, ou que a gente vai no tarô, ou que a gente vai no centro, ou que a gente vai na igreja, ou que onde a gente acredita, né? Mas é disso que você está falando. Essa mudança interna é quando a gente não se dá conta que essa mudança e essa busca, ela está dentro da gente e a gente está se distraindo fora. É disso que você está falando? Eu posso dizer assim, a gente sempre precisa de alguém para facilitar o nosso processo, né? Dizer que eu sozinho vou conseguir, o meu autoconhecimento sozinho, isso não existe. Se tiver alguém que conseguir, eu gostaria de conhecer, porque eu não conheço. Mas sempre precisa de facilitadores, né? O que eu posso dizer da minha experiência é que eu passei por várias religiões e ainda a coisa estava pegando. Mas quando eu entrei em contato com a constelação familiar, o qual eu pude ressignificar a minha história com os meus pais, com os meus ancestrais. A gente quebra aquela reatividade, né? Exatamente. O reagir. Porque o que acontece é que a pessoa, quando ela está de frente do desafio, aí é um pouco de psicologia, que eu não sou psicólogo, mas a gente estuda, a gente sabe um pouco. E a constelação familiar traz isso, né? Porque a constelação familiar é um processo psicoterapêutico, né? É uma terapia mesmo. Mas
Já tentaram me explicar várias vezes o que é constelação, mas eu só entendi quando eu fiz mesmo a primeira vez. Isso é uma coisa meio recorrente? Cara, eu tenho conversado com muitas pessoas por aí na rua, porque eu sempre puxo esse assunto de constelação, e sempre tem aquela que diz assim, eu participei de uma constelação, mas não entendi nada. Ou outra que diz, eu tenho medo, eu quero fazer constelação, mas eu tenho medo que apareça alguma coisa que As pessoas têm medo de ver alguma coisa. É verdade. Há, sim, muita falta de informação ainda sobre a constelação familiar, que nada mais é que uma psicoterapia sistêmica, que vai olhar para os padrões de comportamento que se repetem de gerações em gerações e que coloca a pessoa no lugar que ela está hoje como um desafio ou uma dificuldade que ela está tendo na vida, a olhar aonde é a causa daquilo, né? Então a constelação vai olhar para trás, vai olhar para a ancestralidade, para pai, para mãe, e descobrir onde está a dor que está fazendo com que aquilo se repita, trazendo como um desafio no agora, para que a pessoa olhe para dentro e então consiga ressignificar tudo isso e olhar para a vida já de uma forma diferenciada. Ô, Edu, para ver se eu entendi. Então, quer dizer, é um padrão que meus ancestrais, eu vou seguindo um padrão que toda a minha família, a ancestralidade vai incorrendo, né, em padrões de comportamento, de pensamento. Isso chega até a mim e eu não me dou conta disso. E através, né, da constelação que eu consigo entender esses padrões que vêm de toda a minha família, de toda a minha ancestralidade, que me causam problemas no presente, é isso? Isso. Tá no nosso inconsciente, né? Tá no nosso inconsciente. Está no inconsciente e no inconsciente do grupo, porque são 3 ordens que foram descobertas e o Bert Hellinger definiu como leis, né, do sistema familiar e leis sistêmicas de modo geral. Olhe para tudo isso que vem, vamos supor, todas as informações que chegam, por exemplo, o cara teve um pai, um avô alcoólatra, por exemplo. Então, esse tipo de informação chega em mim. Pode ser que você esteja manifestando um alcoolismo Um agora, alcoolismo por conta do meu avô, do meu bisavô, que inclusive eu tive, no meu caso, do meu avô e do meu bisavô eram alcoólatras mesmo. Mas, por exemplo, meu pai parou de beber, não bebe. Eu bebia quando era jovem, até uma certa idade, eu estou com 47, até uns 34 mais ou menos eu bebia bastante. Depois eu parei praticamente, hoje eu bebo muito pouco. Será que isso tem alguma coisa a ver com essa questão do meu bisavô e do meu avô serem alcoólatras? Veja, e meu pai não beber? esse alcoólatra, ele foi excluído, de certa forma o alcoolismo é um excluído. Uhum. Pode ser que a exclusão posterior não seja o alcoolismo, mas a pessoa se exclui de um sistema familiar, às vezes ela cria uma família. Pode ser rejeitado também? É o sentimento de rejeição? Exatamente. Você tem mais alguma pergunta para fazer da constelação ou não? Não, eu queria saber se o Igor já fez constelação. Você já fez? Então, eu vou ser sincero com você. Uma vez a minha mulher me levou numa constelação. Eu mesmo sendo ator, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade, tipo assim, uma exclusão, uma coisa de... Eu tenho uma dificuldade com essas questões de vamos nos conectar, todos nós e tal. Você entende? O coletivo, às vezes, apesar de eu trabalhar com o coletivo, acho que talvez isso seja uma coisa que eu tenha que trabalhar nessa vida, vamos dizer assim, é o coletivo, né? Que eu trabalho com teatro, eu trabalho muito com o coletivo. Mas quando eu cheguei e eu tinha que ficar de frente com eu comecei a perceber que tinha que ficar de frente com umas pessoas que eu nunca tinha visto, por exemplo, né? Tinha uma coisa assim, de frente, começar a se conectar com uma pessoa e tal. Aquilo me assustou e eu fui embora. Eu não fiquei, porque eu não tive eu não consegui me jogar para aquela sensação de me ligar com uma pessoa. Eu não sei nem o que era, o que virou depois. Está aí a resposta, a exclusão. Você se excluiu. Eu me excluí, você se excluiu do seu grupo de teatro. Você honrou os seus ancestrais, você se excluiu. Que, na verdade, seguiu um padrão familiar. Pode ser. É um exemplo você deu um exemplo que eu tenho a leitura de que você se excluiu. Provavelmente você honrou alguém que se excluiu antes de você. E além de constelador, você é terapeuta holístico. O que faz Sim. um terapeuta holístico? Você também xamânico, né? O xamanismo... O que é o xamanismo? O xamanismo, ele entrou na minha vida há muito tempo atrás, com os rituais mesmo, de consagração de ayahuasca. Ayahuasca é o lance com o chá. Isso. Tudo isso que você se tornou, o que a vida te tornou hoje, isso se deu... Você veio do cinema. Você fazia cinema, depois você foi ser constelador, terapeuta holístico. O que aconteceu? Você teve algum trauma na sua vida?
Você já usou droga? Já teve algum problema de relação? Ou não? Ou isso foi realmente foi um lado seu? Eu falei, cara, eu quero fazer um esporte. Não, eu quero Mas fazer uma esses terapia. gatilhos podem ser do bem ou podem ser do mal, né? Não, sim, mas necessariamente foi um às trauma. vezes eles estão Mas ligados a algum deve trauma. ter tido algum gatilho aí para fazer essa virada, né? Alguma coisa de informação eu tenho já minha mesmo, e que também tem a ver com a minha história familiar, ancestral. Você vem para época de faculdade, e curtição, e você é uma fase da juventude que você quer curtir a vida, e ali você toma algumas decisões, né? Passa os anos, as coisas vão mudando, e de repente a vida vem trazendo a informação para algo que você precisa olhar aí dentro. Enquanto não realmente pegava numa dor, Ou numa insatisfação, não precisa ser você vai necessariamente a dor, empurrando né? com a barriga, você vai empurrando com a Você vai barriga. levando. Mas você teve uma vai dor? levando, Uma dor? A barriga vai até crescendo. O homem começa a ficar barrigudo. Porque Dizem que ele quando vai... você acumula suas emoções, aí você vai... É verdade. Exatamente. Você acumulou bastante emoção. Estou acumulado. Tem emoção saudável. Bastante emocionado. Cara, eu vivi um tempo muito grande num grupo religioso, o qual ele, por motivos internos, ele meio que se desfez. E nessa época, para mim, funcionou como um grande questionamento de, tanto tempo que eu estou aqui e as questões que me pegavam de relacionamento, de dinheiro, de trabalho e tal, as coisas estavam apertando. Eu falei, como assim? Eu estou tanto tempo fazendo ritual, e nada acontece. Então, eu fui buscar. Falei, não, agora eu vou atrás disso. E começou numa cigana, fui primeiro jogar um tarô e realmente ela mostrou que acabava um ciclo ali e começava um ciclo novo, que naquela época eu não tinha a mínima noção do que ia ser, mas ela falava, uma coisa muito boa vai acontecer. E deu exatamente o que estava nas cartas, ou Deu. não? Exatamente o que estava nas cartas. Deu. Então é verdade, o tarô, quando você vai ler o tarô com alguém que é sério, você pode seguir aquele conselho. É que, na verdade, o tarô não é nem um conselho, ele é uma leitura do seu próprio inconsciente. É o seu inconsciente que está abrindo ali. Então, ela não vai te dar uma dica, ela vai dar alguma dica, mas, na verdade, ela está olhando para uma informação que está em você mesmo. No caso da terapia holística, como você fez a pergunta, o que ela... o holos, né, que vem do grego, é o todo, né? Então, a terapia holística olha para o indivíduo como um todo. E a gente pode dividir, mas não dividir, mas olhar para a parte física, mental, emocional e espiritual. Então, a terapia holística vai tratar da pessoa como um todo, né? E o xamanismo vem nesse lugar também, porque eu acredito que todas as informações que eu recebi, né, de tudo que eu vivenciei, faz parte de mim, então eu uso tudo isso, né? E o xamanismo traz bem os elementos, né? O terra, água, ar e fogo. Que terra é o nosso corpo físico, água, nossas emoções, o ar, o nosso mental, nossos pensamentos, e o fogo, o nosso espírito. E as pessoas elas estão muito desligadas dos elementos que ela tem dentro delas mesmo. E é isso que na terapia holística, nas constelações, a gente tem acesso. Né? Quando você toca o atabaque tem qual sentido? Tem chamar alguma coisa? Imagina que eletromagnetismo, né, que você gera quando você está batendo num couro, né, num ritmo repetitivo. Aquilo é um mantra. O que acontece é que as pessoas colocam muito as coisas em caixinhas. Um é macumbeiro, outro é xamanismo, outro é física quântica, outro... Cara, só existe uma coisa, que é o todo. A gente não pode ficar separando. Não é que pode separar uma religião, outra. Mas o todo é uma coisa só, cara. Eu fui fazer um grupo de constelação familiar em casa. Constelação familiar, hein, cara? Constelação familiar. E a Silvia, que trabalha lá conosco... Isso é bom que você economiza, não tem que fazer um jantar para as pessoas. Vem em casa que eu vou fazer a constelação. Recebe todo mundo, não precisa gastar dinheiro com nada. Isso é bom. É bom. Não, eu já pego, traz um bolinho, né, um chazinho. Uma contribuição, né, um coletivo. coletivo. A gente já faz um negócio. E a Silvia, ela é baiana, né? E ela conhece macumba, umbanda, essas coisas. E ela ia entrar na casa, assim, ela contou para mim depois, né? Que ela olhou assim, ela viu uma menina abaixada na constelação, né? Porque às vezes a pessoa ela tá pegando, ela estava a pessoa abaixada, ela falou, ixi, é macumba. Ela rolando uma sessão espírita aqui, ela fechou a porta e saiu. Depois ela me contou isso.
Bacana, legal ter você aqui. E eu queria te fazer mais uma pergunta que, assim, na verdade, é um conselho, né? Pelo que parece, as pessoas vão atrás de você para tentar uma resposta. Qual é a resposta? O que você diria para alguém que hoje ela está enfrentando a maior dificuldade, seja uma depressão, seja um problema familiar, uma frustração? Qual que é a sua mensagem que poderia virar aquela chavezinha de transformar a vida das pessoas? Acho que isso é muito importante, né? O primeiro passo para a gente acessar uma transformação, uma mudança. Quando a pessoa traz um problema, eu digo para ela assim, o problema não é o problema. O problema é só o que vai fazer você olhar para dentro. E olhar para dentro, aí uma série de ferramentas é possível de ser utilizada para encontrar o que precisa ser encontrado, né? Eu digo com 100% de certeza que a constelação familiar, para mim, trouxe a minha força mesmo ancestral, a força de meu pai, de minha mãe, que a gente acaba tendo eu tenho meus pais, eu vivo com eles são ótimos, mas tem coisas que aconteceram na infância que a gente vivenciou. Aconteceu uma coisa comigo que foi traumática, que eu tinha um sentimento de rejeição, que quando eu tinha 3 anos, eu joguei um brinquedo e acertei o olho do meu pai. E ele quase ficou cego, e ele morreu de dor. Só que a informação que eu tive, que ele estava me rejeitando. Por muitas vezes eu sentia isso na minha vida, esse medo de rejeição, medo de se colocar como eu estou aqui falando com vocês. Talvez um tempo atrás eu não sentaria. Eu nem receberia esse convite. Através da constelação que você conseguiu. Não foi na constelação, foi num trabalho de regressão. A terapeuta me levou até o momento que aconteceu, porque é um registro de memória e é uma imagem que fica no nosso inconsciente. Nossa, para mim é uma informação incrível isso. Assim. E aí ela conseguiu mudar a informação, falou, veja, isso aconteceu porque ele estava com dor. Você via seu pai? Eu Você via via meu pai móveis? Correndo pelo corredor indo para a cozinha. Que incrível. É quase uma hipnose. E a minha mãe indo atrás, porque eu não lembrava muito dessa cena. Nossa. Mas na regressão eu lembrei. Então chegamos ao final de mais um programa Zen Paciência. Queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram aí dedicando o tempo de vocês assistindo o nosso programa. Continuem com a gente, a participação de vocês é muito importante. Eu queria agradecer demais a sua presença, Edu Obrigado, Cruz. também. A gente já teve uma aula aqui com você. Uma aula. Acho que a gente não falou de religião, e sim a gente falou de histórias de vida, espiritualidade, filosofia. Isso que é muito bacana, né? É transformar sem guerra, transformar com paz, com instrução. É por isso que a gente está aqui. Então, obrigado mais uma vez. Dê uma curtidinha no nosso canal. Você que não gostou, curte também. Quem sabe na próxima outra história você vai gostar. Indica para os amigos e até a próxima. Valeu, obrigado.